Adalberto Piotto, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Mercado do Campo. Muito obrigado, Sara. Eu gostaria então que você nos contasse quais são os destaques dessa prévia do IPCA aí para o mês de novembro. Pode começar. Bom, vamos lá. O IPCA, a gente tem essa medição do IPCA que é sempre uma prévia porque ele pega 15 dias do mês anterior e os 15 primeiros dias do mês de referência agora de novembro. E a gente teve uma alta da inflação, é verdade. A gente está falando aqui de 0,32% de alta, mas para quem eu costumo dizer, no cenário econômico, para quem tem mais de 40 anos, quem conviveu com hiperinflação nesse país, isso aqui é uma inflação baixa. Ela é baixa e controlada, porque se a gente fizer uma outra comparação, essa aqui é exatamente da prévia de novembro. Se a gente fizer, por exemplo, outubro, tinha sido um pouquinho maior, de 0,34%. Mas se eu fizer uma outra comparação, quando eu pego o acumulado da inflação, que é essa inflação que vai valer no final de dezembro, certo. No ano já está quase lá, né? Exatamente. No ano, nós temos só mais um mês e meio para acumular a inflação. E até agora nós temos exatamente isso aqui, olha, 2,58%. É uma inflação baixa se a gente lembrar que o piso, que na verdade o piso da meta é de 3%, mas o centro da meta é de 4,5% definido pelo Banco Central. Isso é uma inflação baixa. Nós estamos com um comportamento de inflação baixa. Prova disso é que se nós temos 2,58 acumulados para agora, este ano, no mesmo período, no IPCA 15 de novembro de 2016, ou seja, do ano passado, era de 6,38. É uma diferença exorbitante. A gente percebeu quanto que a política monetária influenciou. Evidentemente que a inflação baixa também é um problema de demanda no país, nós passamos por uma crise recente, mas mesmo com a retomada da demanda que nós tivemos recentemente, a retomada do emprego, a recuperação da economia que está nos trilhos, está começando a aparecer um pouco mais, mesmo assim a inflação continuou baixa. E a gente vai falar o porquê, porque o item alimentos foi o que manteve a inflação baixa. E justamente numa época em que você já não tem mais o critério da sazonalidade, que é justamente no primeiro semestre, começo do segundo semestre, a gente tem o peso dos alimentos puxando para baixo, justamente por causa da safra. Mas nós estamos já longe da hipersafra que nós tivemos esse ano e mesmo assim os alimentos estão baixos. O que justificaria então? O que nós tivemos um excedente de alimentos colocado no mercado. E um excedente de alimentos, e não exatamente só o grão, porque o grão também serve para ração. E nós tivemos uma queda pequena da carne também esse mês, mas tivemos uma queda no IPCA do mês passado. Tivemos uma queda, por exemplo, de feijão, faz parte do prato básico. Você tem esses destaques aí? Vamos lá, só para completar, mesmo nos 12 meses a inflação continua baixa. Vamos lá então, vamos seguir para uma outra tela aqui. Só para pegar o que chamou para baixo, ou melhor, que puxou para cima a inflação deste ano. Está aqui, desse IPCA 15. Habitação, com 1,33%, são 9 itens que tem inflação, o IPCA 15, um deles é habitação. A conta de luz, e vale lembrar que cada brasileiro hoje paga na conta de luz, a cada 100 kWh, R$5, porque nós estamos na bandeira vermelha, na tarifa 2 da bandeira vermelha, ou seja, só a conta de luz subiu 4,42% e o botijão de gás 3,3%. Essa conta de luz é tão importante, ela pesa tanto no índice de inflação, que metade daquele 0,32% é justamente da conta de luz. Conta de luz, nós estamos falando de energia elétrica, todo mundo. E que tem setores aí reivindicando, inclusive, esses últimos aumentos que a gente teve no Brasil, né? E o detalhe é que em novembro subiu mais. Como o IPCA 15 está pegando os primeiros 15 dias de novembro, então a gente está levando em conta esse peso da inflação. Provavelmente na inflação cheia, que a gente vai ter no começo de dezembro e relativo a novembro, a gente tem até um aumento dessa inflação, porque a energia vai continuar pesando e pesando bastante, esses R$5 a mais agora dessa mudança de tarifa. Com certeza. Aqui a gente vai então para o grupo de alimentos e bebidas, que foi aí um dos destaques negativos, vamos dizer assim, né, de deflação. É o 6º mês seguido de deflação no grupo de alimentos e bebidas. Que puxou para baixo, exatamente, 0,25 de queda. Só para você ter uma ideia, isso aqui é relativo a novembro, mas olha, desde junho uma queda, julho, agosto, setembro e outubro, ou seja, tudo isso fez com que a gente tivesse essa série de itens aqui. Eu selecionei aqui, Sara, são 3 itens de alimentos que puxaram para baixo e puxaram bastante para baixo. São itens muito usados na cozinha de todo mundo aqui, e 2 que mantiveram-se para cima. Vamos lá. O destaque aqui é exatamente o feijão, 7,03%. Tempos atrás o feijão foi vilão de inflação. Sim. O preço do quilo de feijão estava R$10, R$12, tinha um périplo por supermercados para a dona de casa comprar um feijão mais barato. Açúcar refinado também, um preço importante, uma queda de 4,52%. Farinha de mandioca, nós estamos falando de safra, que tudo isso aqui é safra, ou seja, é a boa safra que nós tivemos esse ano. Agora o que chama atenção é batata inglesa, que subiu quase 20%, ela tem subido já nos últimos tempos. Uma boa alta aí. Uma boa alta, nós estamos de 20%. Agora, tem uma história. Quanto pesa índice de inflação, qual é o peso do item na cesta de alimentos?
Feijão se come todo dia, batata não se come todo dia. Então o feijão tem um peso maior do que a batata. E, portanto, mesmo com uma queda menor do feijão, ele vai pesar mais para puxar a inflação para baixo do que essa alta importante da batata inglesa. O volume é maior, né? O volume é maior, exatamente. É a história da energia elétrica. Ela conseguiu ser metade do índice de inflação. Por quê? Porque subiu bastante, porque ela é extremamente importante. Ela pesa muito no índice de inflação. Adalberto Piotto, para finalizar, o que a gente pode esperar aí até o fim desse ano? Qual a expectativa? A gente vai ficar muito próximo desse piso da meta. A inflação era de 4,5%, era o centro da meta, tem 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, ou seja, se chegasse a 6, ainda assim nós estaríamos cumprindo a inflação deste ano, mas na verdade vai ficar próximo do piso. As estimativas todas estão falando em 3,08, 3,1, 3,2, é muito difícil chegar. Eu estou acreditando que a gente vai ter uma inflação muito próxima de 3, até, quem sabe, até abaixo de 3, se a gente não tiver um peso maior da energia elétrica até o final do ano, que eu acho que se novembro não tiver muito alto, dezembro não vai ter surpresa com a energia elétrica, porque já vai estar computada nesse preço todo. Tá certo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Mercado do Campo, uma honra te receber. Prazer, Sara.